Fala pessoal, estamos aqui reunidos para mais um vídeo de economia política. Estou testando outras maneiras de estragar o início do vídeo. Terminei o vídeo anterior, na verdade não terminei, mas eu falei lá ao longo do vídeo anterior que existem diversos autores que fragmentam a história do capitalismo em várias fases. Eu citei, por exemplo, lá o pessoal da Escola da Regulação, que fala em regimes de acumulação, trata três grandes regimes de acumulação. Mas isso aí é uma só das divisões que o pessoal faz por aí, tem outras assim, até com muito mais apelo popular, que chegam na discussão do nosso dia a dia. Uma dessas divisões mais correntes é, por exemplo, aquela entre capitalismo industrial saltando para um capitalismo financeiro. Tem também uma outra que o pessoal liberal gosta bastante, que é aquela do capitalismo concorrencial indo para um capitalismo monopolista. Na verdade, eles nem usam capitalismo monopolista, é mais a gente da esquerda que acaba usando monopolista. Mas enfim, a ideia é essa. Essa divisão, inclusive, fica muito ligada àquelas ideologias do empreendedorismo, que acaba que toda aquela discussão em torno do empreendedorismo acaba romantizando elementos, características que seriam atribuídas à fase concorrencial do capitalismo, seriam, enfim, dos pequenos negócios, da competição, enquanto teria ali, por meio os ideólogos, os principais ideólogos do liberalismo vão falar, que aí, por meio da intervenção do estatal, chegou a esse ponto de formar grandes conglomerados, grandes monopólios que, enfim, estragaram com aquelas características positivas da fase concorrencial do capitalismo. Eu já tangenciei esse debate em vários vídeos anteriores aqui do canal, mas eu nunca peguei para enfrentar de fato essa questão. Para a gente avançar mais nessa discussão sobre MMT, aquela história da destruição de capital, muitas das características que eu vou discutir dessas diferentes fases, elas vão ser importantes para esse debate. Mas o que é interessante aqui para o nosso debate é fugir desses autores que erguem verdadeiras muralhas da China entre as diferentes fases do capitalismo. Porque veja o que eles vão fazer. Eles vão falar, lá na fase industrial do capitalismo, aí sim apareceu o problema do valor, do mais-valor. Na fase mais financiarizada atual, os problemas são esses da especulação financeira, do rentismo, e é inclusive uma fase, justamente por causa dessa financiarização, ela abre a possibilidade de políticas monetárias mais contundentes, como vão advogar o pessoal da MMT. Então, elas seriam características particulares dessa nova fase do capitalismo, que seria uma fase mais financiarizada. Já o que eu vou argumentar aqui é que todas essas características, essas aparentemente características novas do capitalismo, elas são, na verdade, desdobramentos da sua lógica constituinte. Então, a lógica constituinte continua a mesma, a questão do valor, do mais-valor, mas ela traz novos desdobramentos, novas características. Mas antes de ir lá para a vinheta, deixa eu fazer aqui duas advertências, A primeira delas é que esse vídeo vai ser só a primeira parte de toda essa discussão. Na verdade, eu já estou fugindo desse debate, como eu comentei há bastante tempo, justamente porque ele ia demandar um esforço aqui muito maior, rola uma preguiça, rola aquela dificuldade de ficar juntando vários vídeos, porque vou precisar de uma disciplina aqui para tratar dessa discussão. Não sei ainda quantas partes vão ser, mas enfim, vai ser uma discussão um pouco mais longa. E uma outra advertência é que esse aqui talvez vai ser o vídeo mais chatinho, justamente porque eu vou ficar numa discussão um pouco mais histórica, E como eu também falei lá no vídeo da MMT, a história não é um tema, não é uma questão ali que o pessoal da economia costuma dar muita atenção, Então, quando eu trazer essa discussão econômica para essa questão mais histórica aqui, costuma ser um pouco mais chato, o pessoal não costuma não gostar muito. Mas eu encorajo aí vocês a aguentarem esse vídeo, porque vocês vão ver nos próximos vídeos que, enfim, a moral da história que eu vou tentar trazer aqui, ela é essencial, fundamental para a gente conseguir ver os problemas de toda aquela discussão que eu falei lá, da parte da MMT, da financiarização, e depois entrar na questão da destruição de capital. Então fica aí que vai valer a pena. Bom, então como eu antecipei antes da vinheta, o que eu vou sustentar nesse vídeo aqui é que esses autores, quando eles falam desses desdobramentos, dessas novas características do capitalismo, eles não estão delirando. Na verdade, até rolam os delírios, mas há elementos ali importantes que de fato estão ali na dinâmica.
do capitalismo. O que eu vou mostrar aqui é amarrar essas novidades, né, essas características com a lógica constituinte da ordem capitalista. Para quem está chegando agora, né, começando a se inteirar dessas discussões, fica falando, essa questão de amarrar com a lógica, discutir se é novidade, enfim, pode não ser muito interessante, mas na verdade eu vou mostrar que isso não é uma mera picuinha, não, ela tem efeitos, né, bastante importantes para avançar a análise da economia. Porque até quando você não consegue captar muito bem o que é a lógica constituinte da dinâmica do capitalismo, né, você não consegue amarrar muito bem aquilo que é novidade, enfim, essas coisas ficam todas muito soltas. E é inclusive aí que começam os delírios, né? Falando em delírio, tem um vídeo aqui antigo do canal, né? Tem até um vídeo bem precário aqui, enfim, que eu nem vou linkar aqui porque minha consultora de imagem falou que é ruim aqueles vídeos. Mas enfim, eu comento lá de dois autores franceses, né? O Duménil e o Lévy. Eu preciso até de um treinamento para falar que são dois autores e tratar no plural, porque eles escrevem há tanto tempo juntos que viram quase uma pessoa só, Duménil e Lévy. Mas enfim, eles são o auge do delírio aí, e eles estão ali, dizem que são marxistas e tal. Mas a partir desse, como eles não captam muito bem o que é a lógica constituinte do capitalismo, o rentismo, enfim, eles estão argumentando aí há anos, há décadas, que a gente não está mais no capitalismo, que é outra coisa, enfim. É uma loucura o que eles argumentam, enfim, mas é um bom exemplo, né, de como que quando você não amarra muito bem essas questões aí, como que o negócio ganha contornos meio delirantes. Nossa, contornos meio delirantes, agora eu virei o Leandro Carnal aqui. Mas essas confusões, esses delírios aí, elas não são uma exclusividade do Duménil e Lévy. Tem uma literatura assim infindável aqui. Eu até notei aqui alguns exemplos só para não esquecer, para dar para vocês uma noção, né, do tamanho do problema. Então eu já falei, né, da teoria da regulação, que até tem coisas bem interessantes lá, mas tem também a história do fim do trabalho. Ela tem um pé nessa questão aí dessas fases do capitalismo, o fim do valor, do mais valor, deixando de ser uma questão importante. Tem também toda aquela literatura do empreendedorismo que eu já comentei no início do vídeo. Tem até o Schumpeter, que é um teórico importante, principalmente do pessoal que está defendendo, né, desenvolvimento industrial. Então, o Schumpeter é um teórico importante para eles, mas o Schumpeter tem também ali um pé nessa questão das fases do capitalismo. O que é interessante ver é que tem autores que tratam isso explicitamente e tem outros que isso aparece ali como fundo, influenciando, silenciosamente. E até para MMT isso aí é importante justamente para discutir essas questões, essas novidades, né, das possibilidades da política monetária, uma política monetária mais contundente, mais agressiva, enfim. Bom, mas o fato é que até agora eu falei e não entrei exatamente na questão do vídeo, né? A questão do vídeo vai ser recuperar aqui, então, o que é a lógica constituinte do capitalismo. Eu já adianto que eu não vou conseguir definir ela com todos os contornos. Vai ficar uma questão, vou basicamente indicar, mas vai ser o suficiente para conseguir avançar para os próximos vídeos, e ao longo desses vídeos eu vou recuperando e deixando essa definição mais clara, mais robusta. Para começar a entender então o que é essa lógica constituinte do capitalismo, eu vou pegar a figura do comerciante. O comerciante, ele não é uma novidade do capitalismo. O comércio, a figura do comerciante, ela existia lá no feudalismo e em diversas outras sociedades na antiguidade. O que é a novidade, então, né, no comerciante dentro do capitalismo? A novidade ali é que o comerciante deixa de ser aquela figura que compra mercadorias de uma sociedade, de uma forma social, para vender dentro de outra forma social, dentro de diferentes sociedades, para ser uma figura que vai buscar ali nas fases mais incipientes do capitalismo, reunir lá no mesmo espaço, né, trabalhadores e maquinário para produzir mercadorias que aí depois ele vai lá no mercado vender. Mas deixa eu melhorar um pouquinho isso aí que eu falei antes nas sociedades anteriores, que aí vai ficar até melhor do que é novidade ou não no capitalismo. Veja que antes o comerciante, qual que é a preocupação dele? Qual é a preocupação central de sociedades que viviam, né, eram norteadas pelo comércio? A preocupação lá é logística, né? É com a circulação. É como que eu vou conseguir pegar mercadorias de um lugar e levar essas mercadorias para outras pessoas? Como é que eu vou fazer isso da forma mais econômica possível? Mas veja que isso só faz sentido quando a gente está pensando no mundo em que diversas ordens sociais com diferentes lógicas
coexistem ao mesmo tempo. Nossa, coexistem ao mesmo tempo foi foda, mas é importante para enfatizar essa ideia aí de que, enfim, são diferentes ordens sociais com diferentes lógicas que existem ao mesmo tempo, e tem uma lógica que é uma sociedade que tem uma lógica proeminentemente comercial e outras sociedades que têm uma lógica mais próximas ligadas à produção. Eu vou voltar nisso. A novidade, então, dessas sociedades capitalistas, como elas começam a surgir, é que elas não precisam mais de diferentes ordens sociais ao mesmo tempo. Então você não precisa mais de uma sociedade que é centrada na produção de mercadorias, normalmente sociedades escravocratas. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, nessas sociedades, né, escravocratas, né, às vezes o problema do valor também não aparecia diretamente, porque a atividade produtiva ela era feita pelos escravos. É até um elemento que o Marx menciona lá no Capital. Então, é um elemento interessante. Mas enfim, voltando. O capitalismo, então, tem essa lógica totalizante que ele permite, né, que a mesma ordem social contemple a produção das mercadorias com o comércio dessas mercadorias. Então o pessoal que está até mais avançado nos estudos aí consegue ver claramente isso, que, por exemplo, aquela sociedade mercantil, a preocupação dela é eminentemente comercial, então não aparece diretamente o problema do valor. Quem vai ter que se preocupar com isso são aquelas sociedades eminentemente produtivas. E essas sociedades eminentemente produtivas poderiam também não se preocupar com isso quando essa atividade era ligada, né, era executada por força de trabalho escrava, né? Mas o curioso é que agora tem toda uma literatura surgindo que mesmo dentro do capitalismo, né, consegue secundarizar ou mesmo ignorar todo esse problema da produção da riqueza, todo esse problema do valor. Eu não vou conseguir avançar nisso aqui nesse vídeo, mas eu estou reforçando esse argumento, né, dessa questão da importância do valor, como que às vezes isso fica deixado de lado, como às vezes esse problema não aparece numa sociedade, porque eu vou mostrar que há questões, desdobramentos da própria lógica do capitalismo que vai tornar, né, essa questão hoje um pouco menos visível, mas ela está ali, ela é central. Tá, mas eu vou parar com essa abertura de parênteses aqui, que eu acho que vai ficando mais confuso assim. Vamos focar aqui só então no capitalismo, só que naquilo que é a lógica constituinte do capitalismo para a gente fechar isso aqui. Essa lógica totalizante do capitalismo, ela permite que uma própria sociedade, né, contemple todas essas diferentes fases, desde a produção das mercadorias, a circulação, tem também a questão do capital portador de juros, ali da agiotagem, enfim. Mas o ponto central aqui é que você só tem comércio de mercadorias se tem produção. Então a produção é o momento determinante, né? É aquela variável central sem a qual, né, não tem vida humana, não tem comércio, não tem juros, não tem agiotagem, não tem nada. Inclusive, né, eu dei exemplo aqui mais na questão do comércio, mas a mesma coisa vale também para essa questão dos juros, da agiotagem, né, dos bancos, enfim. Na medida, né, que a lógica capitalista ela vai se expandindo, ela inclusive vai abarcando aquelas regiões do globo, né, que viviam de outras atividades, né, e vai trazendo essas variáveis, né, esses diferentes sociedades para dentro da lógica capitalista, né? Então, mesmo hoje, obviamente que com milhares de desdobramentos, você tem ali partes do globo, né, que são mais centradas, né, na questão do comércio, outras que são mais centradas ali nas atividades financeiras, enfim. Mas agora tudo isso está incluso dentro da mesma lógica. Então veja, é importante enfatizar isso aqui também. A novidade do capitalismo não é que no capitalismo a produção se torna o momento predominante. A produção é o momento predominante desde que o homem é um homem, porque o homem precisa de mercadorias, precisa de bens, né, que podem ganhar a forma de mercadorias ou não, para subsistir. A novidade do capitalismo é que ele tem essa lógica totalizante que contempla ali dentro da mesma sociedade a produção das mercadorias, a circulação das mercadorias, sistema de crédito para a produção e circulação de mercadorias, e assim forma-se, né, um circuito regular ali, né, uma lógica regular ali do capitalismo, que são o quê? O setor financeiro ali reunindo recursos, né, concentrando recursos financeiros e canalizando, né, para a atividade produtiva, e aí o pessoal lá da indústria, né, o capital industrial pega, né, esses recursos, compra força de trabalho, compra maquinaria, produz mercadorias, e aí depois o comerciante vai negociar essas mercadorias, vai circular essas mercadorias, levar essas mercadorias até o consumidor final.
Então a produção de mercadorias é esse elemento central diante do qual o capital financeiro, o capital comercial ele tem que ser destruído, né, como formas autônomas e a elas submetidos, né? Só para, enfim, essa frase aqui ficou um pouco mais bonita porque eu tirei lá do Teorias da Mais-Valia. Mas é que a ideia é bem essa, então, conforme essa lógica constituinte do capitalismo vai avançando, o capital comercial e o capital financeiro, eles vão se tornando apêndices ali do capital produtivo, né? Porque, queira ou não, sempre o capital produtivo foi, a produção dos bens foi o elemento central. Poderia não aparecer no momento em que há diferentes ordens sociais. Pensando no capitalismo também, eu acho que a partir disso fica claro de que o pessoal dos bancos, o pessoal do comércio, só consegue ter lucro, né? Só consegue acumular riqueza se tem uma produção real de riqueza lá na indústria, na produção de mercadorias, produção de bens. Mas isso não significa que não acontece ali uma série de conflitos, né, entre essas diferentes modalidades de capital, que tem hora ali que o pessoal dos bancos e do comércio consegue se enriquecer no momento em que o pessoal da produção ali está sofrendo. Eu vou inclusive parar esse vídeo aqui, porque enfim, eu acho que o ideal aqui foi esmiuçar bem, reforçar bem esses argumentos que eles vão ser importantes para os próximos vídeos. Mas isso eu já adianto aqui, quem ficou interessado por essa discussão e ainda não maratonou os vídeos do canal, porque enfim, eu tenho conversado com o pessoal aí que está maratonando o canal, às vezes comenta num vídeo aqui, comenta no outro colar, eu vou até correndo atrás desses comentários. Mas enfim, vai ficar aparecendo aqui em cima o card aqui de um vídeo, né, sobre essas diferentes modalidades de capital e seus conflitos. Então ali é um vídeo que eu discuto essas questões mais em abstrato. E tem um outro que é bem interessante, que é até da minha pesquisa, né, da dissertação, que é mostrando como que esses conflitos, né, permearam a política aqui no Brasil nos últimos anos, né. Então para ali no início de 2019, né, que infelizmente, a política aqui no Brasil ela não para nunca, né? Tem sempre novos contornos, então é importante enfatizar ali que a minha pesquisa, ali, o que eu trouxe ali foi até mais ou menos meados de 2019, mas é bem interessante. Mas de feito essa propaganda aí de outros vídeos relacionados, deixa eu já adiantar o que vem aí no próximo vídeo. Eu vou tentar, né, eu enfatizei aqui o que essa lógica constituinte do capitalismo, trouxe essa questão das modalidades de capital. Eu vou tentar mostrar como que há grandes novidades nessas interações, né, como que eu mencionei aqui a figura do comerciante, né, que ele evoluindo para esse papel de juntar ali força de trabalho e maquinaria para produzir mercadorias, e aí ao mesmo tempo, né, eu já dei o salto, né, para o momento em que o comerciante ele está ali só como um apêndice, né, do capital produtivo. No próximo vídeo eu vou tentar amarrar melhor essas coisas e mostrar como que essa dinâmica vai ganhando novos contornos, né? Justamente a partir disso, né, começa a se aparecer um capitalismo mais financiarizado, e aí que aparece essa questão do capital fictício, começa a aparecer que há muitos ativos que não tem laço na produção de mercadorias, então você tem aí bolsas de valores valorizando, quebrando recordes no momento em que a produção industrial não está crescendo. Tudo isso vai começar a ficar mais claro nos próximos vídeos. Então, finalmente, para encerrar, eu volto a agradecer ao pessoal que tem ajudado com a divulgação dos vídeos. Desde que eu retomei o canal lá no início do ano passado, mais ou menos, essas 2 últimas semanas aqui foram os recordes aí de interações, de visualizações dos vídeos aí. O vídeo da MMT acho que foi o vídeo que teve mais visualizações na primeira semana, do coronavírus foi o segundo vídeo que teve mais visualizações também na primeira semana. Enfim, então muito obrigado aí pelo pessoal que tá aí a todo vapor compartilhando os vídeos. Eu tô ficando bem animado com isso, porque o objetivo aqui do canal é mostrar, né, como que essa discussão mais econômica ela é extremamente importante, né, pra gente entender todas essas grandes questões que tá aparecendo aí. Como o meu orientador de mestrado, o professor Semir Passucunha, falava, né, inclusive quem não conhece e acha que o meu conteúdo aqui é bom, procura os textos dele aí na internet, que é assim, é outro nível, infinitamente melhor, tem que conhecer. Mas enfim, ele sempre falava que não dá para entender o que está acontecendo com a política aqui no Brasil, desde a queda da Dilma, Temer, Bolsonaro, também quando a gente olha para o exterior, Trump, Brexit, agora os efeitos do coronavírus, sem entender o que está acontecendo com a economia. No capitalismo, assim em todas as sociedades, mas principalmente na área do capitalismo, a economia é o que manda e o que desmanda aí depois com o que acontece na política. Não estou dizendo que a política é resumida à economia, mas enfim, é a economia que cria ali a motivação para entender. Cai um presidente, coloca outro que vai lá, quem que apoia, quem que não está apoiando, enfim, todos esses conflitos. Bom, para não ter
Bom, para não terminar sem o trava-língua aí, quem gostou do vídeo dá like, se inscreva no canal, sininho, compartilha, curta, o que mais? É isso aí, abraço e até a próxima. Mas então, deixa as coisas